Olá amigos, aqui fala Joe Slovak, desta vez em revisão de artigo interessante da revista americana Stocks and Commodities do ano passado, artigo de Pavel Kozinski. A tradução, aí, o título do artigo, Padrões de Fundo Duplo, aumentando as probabilidades. O autor revisita o padrão de fundo duplo, pegando SP500 e Russell 3000, para ver se alguns pequenos detalhes trariam ainda melhor probabilidade em torno de risco e retorno para operações. Bom, inicialmente o autor determina razões e taxas relacionadas ao padrão de fundo duplo no geral. Isso para que ele possa ter como objetivamente comparar com resultados de padrões mais específicos. Lembremos aí que o padrão clássico do fundo duplo, pelas maiores referências da análise técnica, é descrito como dois fundos mais ou menos em mesmo nível, sendo classicamente o primeiro fundo com maior volume, o segundo fundo um volume aí menor, alguma coisa menor, e um retorno de volume expressivo no breakout, no rompimento. O primeiro aspecto a observar, se determina melhores probabilidades no trade, isto no artigo, foi o aumento considerável de volume em diferentes partes da formação. Esse aumento de volume o autor considerava como um volume no mínimo de 2 vezes a média dos últimos 14 dias. Neste aspecto do volume inicialmente, verificou-se que em qualquer lugar da formação que se tivesse um elevado volume, já se teria algum incremento em relação àqueles fundos duplos onde não há aumento claro de volume. Ao contrário do que se imagina da descrição clássica, particularmente ele notou que este aumento de volume, se vindo aí no segundo fundo, o fundo da direita, demonstrava-se ainda melhor em termos de evoluir futuro e mais rapidamente para targets. E neste último fundo, ele ainda separou a perna descendente e a perna ascendente para compará-las. E verificou que o aumento significativo de volume se dando nesta pernada ascendente, ou seja, na retomada final, performava melhor ainda do que em outra parte da formação. Então, deste aspecto do alto volume, o que tiramos do artigo é que em qualquer lugar havendo elevação de mais de 2 vezes a média dos últimos 14 dias, já há melhor performance daquele fundo duplo. Significa interesse e provável envolvimento aí na operação de institucionais. Alto volume vindo particularmente no segundo fundo, performa melhor ainda. Não se entra em detalhes no artigo, mas talvez até por refletir divergência de preço e volume aí na análise técnica. E separando especificamente este último fundo, fixemos que melhor ainda se comprovou ser a entrada significativa de volume durante a pernada ascendente, durante esta retomada. Segundo aspecto estudado, foi justamente esta subida final. Na figura inicial, vê-se o autor indicar no último fundo a duração da fase descendente e a de subida. Respectivamente, aí, a descendente com letra A, subida, letra B. E de forma geral, ele viu que melhor performance vinha quando esta fase de subida, que é a letra B, tem uma duração mais curta que a A, ou seja, a subida é mais rápida do que este movimento descendente. Isso para ele significava aceleração do preço. Aqui um destaque. Individualmente, este foi o teste de melhor resultado do artigo. Então, o grande destaque no artigo pareceu ser esta subida rápida final, com aumento do volume do último fundo até o rompimento lá em cima. Este no estudo foi o resultado de maior assertividade, em termos de atingir targets propostos de forma mais objetiva, com menor número de stops e eventuais perdas. Aqui neste quadro tem ainda 2 situações testadas. Na situação B, o autor testou se a presença de 3 fechamentos de candles acima da referência, da linha de referência, após o rompimento, se isto nos daria melhor segurança em entrar no trade nesta ativação. Bom, isto não provou relação em melhora operacional, isso não foi significativo. E na letra C, ele também testou a presença de algum candle de corpo longo, como uma barra elefante, alguma coisa nesse sentido, provendo aí uma ignição nesta subida final. E aqui sim,
aqui também houve um incremento em termos de assertividade operacional. Bom, por último, o autor tentou estudar o padrão no dia de rompimento. Aqui houve uma dificuldade no estudo desse padrão A da figura, padrão em que o rompimento era feito por um candle claramente altista, um candle claramente bullish, né, candle de convicção, mas que não chegava a ser rompimento esticado. Este padrão aí apareceu muito menos vezes na amostra do autor do que os outros dois, então não permitiu inferir nenhuma conclusão válida. O padrão B era um padrão de rompimento por um candle de corpo longo, performou levemente melhor que a média, mas com uma leve queda na taxa de ganho e perda. E o último padrão era de um corpo curto, mas sem ou mesmo com pouca sombra superior, indicando teórica ausência de rejeição à subida. A diferença desta última estratégia para o padrão clássico inicial não foi significativa, ou seja, de uma forma geral, esses três aspectos avaliados no dia de rompimento, eles não tiveram aí uma clara melhora na performance do fundo duplo. Esse aspecto de dia de rompimento foi o que menos acrescentou dos três aspectos. Por último, sumarizando, no trabalho do autor, se viu estaticamente que fundo duplo tem maior assertividade em termos de taxa de ganho ou perda quando há clara ignição a partir da subida final, com aumento de volume nesta subida final e demonstrando-se também esta última pernada de alta é mais rápida que o descenso anterior. Nisto aí, o autor considerava um aspecto de aceleração do papel. Bom, por que eu trago esse artigo? Porque diante do cenário atual do nosso mercado brasileiro, vale ficar alerta a estes detalhes, principalmente se em configurações de fundo duplo tivermos mais de um fundo duplo a optar como possibilidade de operação. Eu finalizo por aqui, sigamos fortes aí no estudo, o cenário atual é desafiador, mas mantenhamos a cabeça no lugar, vamos devagar, dentro do que temos como técnica, que chegaremos onde temos que chegar. Abração a todos.